Boa tarde, meninas. Meu nome é Ana Luísa, eu sou obstetriz e há algum tempo, já há alguns anos, a gente faz um trabalho em parceria, né, com o projeto Colmeia, junto com as gestantes e normalmente a gente faz esse trabalho com reuniões presenciais. Mas infelizmente com a pandemia isso não está sendo possível. Então nós estamos fazendo vídeos, né? Claro que é limitado, mas depois vocês vão poder fazer algumas perguntas e aí eu posso responder, ok? Então o encontro de hoje a gente fala como o mecanismo do parto, né? Como que funciona, como que é o processo do trabalho de parto e do parto. E o objetivo é que vocês adquiram alguns conhecimentos para que vocês não vá muito cedo para a maternidade, né? E também que não fiquem tão aflitas, né? Que entenda como que é o processo e também evitar de vocês irem muito cedo para a maternidade e acabar sofrendo intervenções desnecessárias, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o mecanismo do parto. Então vamos lá, o que é o parto, né? O que ocorre, o que acontece que a gente está lá grávida e de repente a gente começa a ter contrações? O que desencadeia o trabalho de parto? Bom, o fator principal do parto é o bebê já está pronto para nascer, ou seja, o pulmãozinho dele já estar em condição de respirar, né, o oxigênio e o corpo dele funcionar independente da mãe, né? Então, quando o bebê está pronto, ele avisa para a mãe, né, através de uma série de hormônios e a mãe então começa a ter contrações, né? Então, o útero começa a se contrair para ele abrir, né? E para o bebê poder sair do útero e passar pela bacia e nascer. Então, o trabalho de parto nada mais é que o útero abrindo, o colo do útero se abrir e o bebê descer lentamente aqui dentro da bacia. É esse que é o processo do parto, né? Bom, normalmente os bebezinhos, eles nascem entre mais ou menos entre 38 até 41 semanas, essa é a média. Então tem bebê que nasce com 38 semanas, né? E tá tudo bem, e tem bebezinho que precisa ficar um pouco mais dentro da mãe e vai nascer com 41 semanas. E isso não é um problema, tudo isso é normal. Então, de cada 10 partos, ou seja, de cada 10 gestantes, 8 vai ocorrer normalmente sem necessidade de nenhuma intervenção. A mãe vai conseguir dar à luz e o bebê vai nascer super bem, porque a natureza é sábia. Então, o que acontece? Essa aqui, se vocês conseguem ver, não sei se conseguem ver, é uma bacia de uma mulher que vai dar à luz. Está totalmente amolecida, os ossinhos tá tudo molinho. E tá molinho por quê? Porque na hora que o bebê entra na bacia, a própria bacia, ela vai abrindo um pouquinho, o próprio osso, tá? Um pouquinho. Aqui nas articulações, elas são feitas para isso, por isso que tá amolecido. Então, o bebê, ele entra, né, as contrações, empurra o bebê e ele vai entrando na bacia, aí ele vai girando e ao mesmo tempo que o bebê vai girando, ele vai descendo e o útero vai se abrindo. Bom,
Então, o que que é importante vocês lembrarem quando entrar em trabalho de parto? Primeiro, começar a marcar, quando começar a ter contrações um pouco mais ritmo a cada meia hora, marcar. Ou marcar num aplicativo, né, que tem vários, é só procurar, né? Ou marcar no papel mesmo, né? Eu tenho uma contração agora, vamos supor, às 5 horas, depois às 5h30, depois às 6, depois às 6h25, né? E quanto tempo ela dura, ou seja, quanto tempo que a barriga fica endurecida, né? Às vezes ela começa com 30 segundos, depois ela vai aumentando para 40, depois para 50, e já na fase ativa do trabalho de parto, ela pode durar 1 minuto e 10 segundos, isso tudo é normal. Então, o que vocês vão ficar atentos? Então, começar a marcar. É importante que vocês observem entre uma contração e outra se o bebê está mexendo bem, se ele mexe, né? Então, eu acho que meu bebê não está mexendo legal. Então, o que você vai fazer? Você vai comer alguma coisa. Pode e deve comer quando está em trabalho de parto. Qualquer coisa, de preferência alguma coisa doce, da preferência de vocês, tá? E tomar bastante líquido, é importante tomar muito líquido. Então, ficar atenta aos movimentos do bebê. Se você estiver em trabalho de parto, às vezes até início, e romper a bolsa, né? Se a bolsa começar a sair água, então você vai, toma seu banho e sem correr, não precisa sair voando, toma seu banho, pega suas coisinhas e tem que ir para a maternidade. Só não vai dar tempo de tomar banho calmamente se o líquido tiver com alguma cor. O líquido amniótico, ele é transparente, é água, né? Então ele não tem cor, tá? Se ele tiver ligeiramente esverdeado ou ligeiramente avermelhado, qualquer cor diferente, aí tem que ir, não dá para ficar muito tempo em casa, tem que ir para a maternidade, tá bom? Outra coisa que precisa ir para a maternidade, se você está lá e você começa a ter um sangramento. Às vezes o sangramento, ele pode ocorrer porque o colo do útero ele é bem fechado, né? Então, quando ele começa a dilatar, ele vai abrindo lentamente e às vezes ele rompe um vasinho, ele sangra um pouquinho, mas para. Se você tiver um pequeno sangramento e parou, tranquilo. Mas se você tiver um pequeno sangramento, mesmo que pequeno, mas sem parar o tempo todo, aí tem que ir para a maternidade, tá? Ou se você também tem que ir, se você perceber que entre uma contração e outra, você já se alimentou, já ficou deitada do seu lado esquerdo, e você percebe que os movimentos do bebê não tá te dando confiança, assim, você está insegura e você vai para a maternidade. Mas, se você não tiver nada disso, se você não teve pressão alta durante a gravidez, né? Se a sua pressão tá tudo ok, né? No último mês da gravidez a gente vai no pré-natal toda semana, então se você teve no seu pré-natal, sua pressão estava boa, não estava com diabetes, então você pode ficar na sua casa. O bebê está mexendo bem entre uma contração e outra, não está sangrando, não perdeu água, não está com dor de cabeça, você pode ficar confortavelmente na sua casa, né? E de preferência, quando as contrações começarem a ficar muito mais próxima, o ideal é vocês ficarem numa posição verticalizada, como eu estou mostrando aqui, essa bacia aqui, essa mulher, ela está verticalizada, ou ela está sentada ou ela está em pé. Por quê? Porque vocês ficarem deitados, o próprio corpo do bebê, ele fica na horizontal e ele não comprime a inervação e é mais desconfortável para a parturiente, né? Para a mulher que vai ganhar o bebê.
Então, assim, o que eu recomendo é que quando as contrações começarem a ficar a cada 5 minutos, a cada 4 minutos, vocês começarem a andar pela casa, vai no jardim, dá uma volta no quarteirão, depois toma um banho, faz um pouco, põe um pouco de água quentinha, né, na lombar, enfim, vocês podem ficar durante o pré-parto, né, em casa, tá? E quando que é para ir? Então, se não rompeu bolsa, tá tudo bem, vocês devem ir para a maternidade quando o bebê ele entrar na bacia e que ele encostar lá atrás desse osso, tá? Aqui nesse ossinho aqui, vocês vão sentir uma vontade de empurrar para baixo. Então, quando der aquela vontade de fazer força, tá na hora de ir para a maternidade, porque o bebê vai nascer, né? Aí você vai chegar com um tempo suficiente para fazer a internação e também você não vai ficar lá tanto tempo, que é aí nesse tanto tempo que podem ocorrer, né, as intervenções que causam desconforto, né? Então, o mais importante é que vocês façam um plano de parto. Então, todas vocês que fazem pré-natal pela UBS, né, pelo postinho, pelo SUS, todas vocês, quando fizeram a primeira consulta de pré-natal com a enfermeira, todas vocês receberam um documento chamado plano de parto. E aí vocês têm que entender o que é o plano de parto e vocês têm que preencher esse plano de parto junto com a pessoa que vai acompanhar vocês, que vai estar com vocês lá dentro da maternidade, né? Ou seja, o companheiro, ou a mãe, quem for, é importante que essa pessoa faça junto com você seu plano de parto. No plano de parto é muito simples, ele vai falar, você vai falar quem vai ser o seu acompanhante, né? Dar um nome, o RG da pessoa, então tem lá, é tudo pergunta com um xizinho, né? Então assim, olha, eu quero poder me alimentar, tomar algum suco, comer algum alimento, eu quero liberdade para poder andar, porque tem lá essas alternativas. Eu quero liberdade para andar, não quero ficar só deitada, eu não quero o soro, né? Aquele soro que induz contração, se você tiver com contração. Então, se você estiver tendo contração, para que vai colocar soro, né? Esse soro, quando já tem contração, ele dá muito desconforto. Então, se você está tendo contração, você não precisa acelerar seu parto, porque acelerar o parto é muito desconfortável, né? Deixa a natureza fluir naturalmente. Então você tem alternativa. Claro que se você chega lá, rompeu bolsa, não tá com contração, vai ter que colocar o soro, né? Ou algumas outras indicações, mas a grande maioria de vocês não vai precisar. Depois tem também quando vai ter o parto, né? Que ficar na posição deitada. Então, essa posição, ficar nessa posição deitada é muito ruim, porque o osso não consegue abrir, porque você está em cima do osso. Então, o ideal é vocês ficarem numa posição verticalizada, ou sentada na banqueta, né? Ou em pé, ou de cócoras, ou de quatro, menos a posição deitada. A posição deitada é muito ruim para vocês ganharem um bebê, tá? Então, vocês têm essa opção lá, que vocês não querem ficar na posição deitada para ganhar um bebê. Então, vocês têm que preencher o plano de parto. No dia do parto, na hora que vocês entram, vocês entregam para o obstetra ou para a enfermeira que atender vocês. E o acompanhante tem que saber tudo que você respondeu, porque lá na hora ele também pode cobrar, né? Também não esquecer de falar que não quer que corte, né? Cortar o períneo não tem necessidade, não importa, o bebê pode ser o tamanho que for, não tem necessidade de cortar.
Principalmente se você ficar na posição verticalizada, você vai fazer o push que a gente fala, vai empurrar naturalmente, o bebê vai nascer naturalmente, ok? Lembrando que todas vocês têm direito, por lei, a ter uma pessoa com vocês durante o trabalho de parto e durante o parto, né? Mesmo com a pandemia, esse direito não foi suspenso. Vocês têm direito a acompanhante e é importante que vocês levem alguém da confiança de vocês, porque esse é um momento muito intenso, né? É importante que alguém que possa dar um apoio para vocês, né? Outra coisa que eu quero lembrar para aquelas que pretendem colocar um DIU depois do parto, quando chegar na maternidade, já tem que entregar na carteirinha junto com o plano de parto existe um documento chamado o consentimento informado, que é para colocar o DIU. Então, o médico ou a enfermeira que receber vocês, ela vai ver que você quer colocar o DIU, por quê? Porque o DIU, na hora que o bebê nasce, então o bebê saiu, acabou de nascer, na hora que a placenta do bebê sai, né? Então, na hora que a placenta sai, imediatamente depois que a placenta sai, a gente consegue colocar o DIU logo depois do parto. E vocês nem percebem, nem sentem nada. Só tem que lembrar, porque às vezes se o bebê nascer de madrugada, não tem como elas irem lá buscar o DIU propriamente dito. Então é importante que vocês, se vocês querem colocar o DIU, é um direito de vocês, o DIU é um método muito bom, e esse problema de logo depois do parto e os meses seguintes, você não tem aquela preocupação, né, de voltar para na UBS exclusivamente para ver o que tomar. Depois você vai passar para ver as mamas, como é que está a amamentação, enfim, você vai passar na sua consulta do pós-parto, mas vai ser diferente você ficar ansiosa de qual método você vai usar. O DIU, você coloca e ele já está funcionando. Eu gostaria só aqui de finalizar dizendo que é importante que logo quando o bebê nasce, é importante que vocês coloquem, inclusive isso no plano de parto, que o seu bebê seja colocado imediatamente em cima de vocês, né? Para que o bebê, ele pegue o calor de vocês, né? Então, o bebê nasce e ele seja colocado aqui, perto do coração de vocês, tá? Isso é muito importante para o bebê. Tem que esperar também parar de bater o cordão, né? Para depois cortar, né? E ainda na sala de parto, né? O seu bebê mamar, porque quanto mais cedo o bebê pegar o peito, melhor vai ser a amamentação. Né? O bebê, se ele pega imediatamente depois do parto, todo aquele reflexo de sucção do bebê está muito intenso, então ele pega com muita vontade e ele já começa a entender como que funciona a sucção. Então, vocês também insistirem para que a equipe ajudem você a colocar o seu bebê para mamar o mais rápido possível, no máximo 1 hora, no máximo 2 horas depois do parto. Tudo bem? Então, assim, eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas. O pessoal do Colmeia, a Bárbara, a Vanilda, elas vão dar o acesso, vão dar meu WhatsApp, vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem necessária, que eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque às vezes eu estou acompanhando algum parto, mas eu vou responder para todas vocês. Então, boa sorte para vocês e lembrando que a pandemia ainda não acabou, que vocês devem manter o distanciamento social,
evitar de sair para a rua para comprar um monte de coisa que é adiável, que dá para a gente evitar de estar no meio de tumulto, né? E vocês evitar contato também físico com as pessoas. E não conversar com absolutamente ninguém sem máscara ou essa pessoa está sem máscara, tá? Para vocês não correrem o risco de pegar a Covid-19. Um abraço.